Eu disse uma coisa para o meu marido: não leve sua chefe para o jantar de aniversário. Ele deu risada, me chamou de ciumenta e a fez sua convidada de honra. Quando a noite acabou, ela saiu furiosa, aos prantos. E o advogado dela me ligou hoje de manhã. Agora todo mundo está perguntando: o que eu fiz para ela perder o controle? Se você trouxer a nora para o seu jantar de aniversário, vou garantir que você se arrependa. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse repensá-las. Lucas nem sequer desviou o olhar do celular. Apenas riu. Aquele som oco que havia substituído o calor genuíno que eu conhecia, e continuou rolando a tela, vendo qualquer coisa que fosse mais importante do que aquela conversa. Mais importante do que nós. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui e apoiarem histórias sobre limites, respeito e autodefesa. Se você acredita que documentação e provas são importantes para proteger o que é seu, considere se inscrever. Isso ajuda essas histórias a chegarem a outras pessoas que precisam delas. Agora vamos ver o que acontece a seguir. Sentei-me à sua frente na mesa da cozinha, naquela que deveria ter sido uma manhã de quarta-feira comum. O sol entrava pela janela atrás dele, iluminando os fios grisalhos em seu cabelo escuro, que pareciam se multiplicar cada vez que eu o olhava com atenção. Seu café permanecia intocado na caneca de cerâmica que eu lhe dera no Natal passado. Aquela com suas iniciais gravadas em dourado, que me custará mais do que eu gostaria de admitir. O café provavelmente já estava frio, mas ele não tinha percebido. Ele não percebia mais nada, a menos que viesse pela tela do celular ou tivesse o nome de Nora associado. Eu vinha ensaiando aquelas palavras há 3 dias, testando diferentes versões na minha cabeça enquanto dirigia para o trabalho, enquanto tomava banho, enquanto ficava acordada ao lado dele à noite, ouvindo-o dormir. Eu havia medido cada sílaba para ter certeza de que não soaria histérica, emotiva ou qualquer coisa que ele pudesse usar para desconsiderar o que eu estava dizendo. Minha voz saiu exatamente como eu queria. Calma, firme, o mesmo tom que eu usava no trabalho quando estava documentando evidências que eventualmente desmantelariam todo o caso de alguém. Mas Lucas apenas riu. Jesus, Harper, você parece paranoica, disse ele, finalmente erguendo o olhar para mim com aqueles olhos azuis que antes me davam um frio na barriga, daqueles que me deixam enjoada. Agora, eles só me davam náuseas. Não havia mais nada por trás do olhar dele. Nenhum reconhecimento de quem eu era ou do que tínhamos sido juntos. Apenas uma leve irritação por eu estar interrompendo o que quer que ele estivesse fazendo no celular. Nem a minha chefe, continuou ele, já voltando a olhar para a tela. É um jantar de trabalho tanto quanto é o meu aniversário. Você sabe o quanto essa promoção é importante. Preciso que ela esteja lá. O jeito como ele disse precisar fez meu maxilar se contrair. Como se fosse um fato tão óbvio que eu fosse burra ou invejosa demais para entender. Como se trabalhar como assistente jurídica em litígios por 12 anos não tivesse me ensinado nada sobre como ler as pessoas. Sobre reconhecer quando os limites profissionais foram ultrapassados e completamente destruídos. Coloquei minha caneca de café sobre a bancada de mármore com cuidado deliberado. O clique suave que ela fez pareceu alto demais no silêncio que se estendia entre nós. Meu café também havia esfriado, mas mantive as mãos em volta da caneca de cerâmica porque precisava de algo sólido para me segurar enquanto assistia meu casamento se desfazer em tempo real. Não é um jantar de trabalho, Lucas. É o seu aniversário de 40 anos no Marcelos, o restaurante onde você me pediu em casamento há 9 anos. A reserva está em nosso nome, não no da sua empresa. E se você a fizer sua convidada de honra enquanto eu fico lá fazendo o papel de esposa compreensiva, acabou para nós. Ele revirou os olhos. Na verdade, revirou os olhos como se eu estivesse fazendo drama por algo que não importava. Você está sendo ridícula. A Nora foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Ela me orientou em projetos realmente difíceis. Tê-la por perto demonstra respeito e profissionalismo. Você entenderia se não se sentisse tão ameaçado por mulheres bem-sucedidas. Essa era a especialidade de Lucas agora. Transformar cada preocupação legítima que eu expressava em prova da minha inadequação pessoal. Eu nunca me preocupava com nada real. Eu estava sempre com ciúmes, insegura, me sentindo ameaçada. O fato de Nora Castellano, sua chefe de 47 anos e diretora regional de operações da Brennan Logistics, ter mandado mensagens para meu marido às 11 da noite com coisas como: pensando na nossa reunião de estratégia amanhã, seguidas de um emoji piscando, aparentemente não significava nada. Eu só estava sendo dramática. Eu vinha observando tudo acontecer há meses. Documentando tudo, da mesma forma que fui treinada para documentar tudo no trabalho. O perfume foi a primeira coisa que notei.
Tom Ford, caro e sutil, daquele tipo que permanece na memória o suficiente para ser memorável. Eu nunca o havia comprado para ele. Quando perguntei casualmente sobre isso numa manhã enquanto ele se vestia, ele deu de ombros e disse que um colega havia recomendado. Ele não disse qual colega. Eu disse uma coisa para o meu marido: não leve sua chefe para o jantar de aniversário. Ele deu risada, me chamou de ciumenta e a fez sua convidada de honra. Quando a noite acabou, ela saiu furiosa, aos prantos. E o advogado dela me ligou hoje de manhã. Agora todo mundo está perguntando: o que eu fiz para ela perder o controle? Se você trouxer a nora para o seu jantar de aniversário, vou garantir que você se arrependa. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse repensá-las. Lucas nem sequer desviou o olhar do celular. Apenas riu. Aquele som oco que havia substituído o calor genuíno que eu conhecia, e continuou rolando a tela, vendo qualquer coisa que fosse mais importante do que aquela conversa. Mais importante do que nós. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui e apoiarem histórias sobre limites, respeito e autodefesa. Se você acredita que documentação e provas são importantes para proteger o que é seu, considere se inscrever. Isso ajuda essas histórias a chegarem a outras pessoas que precisam delas. Agora vamos ver o que acontece a seguir. Sentei-me à sua frente na mesa da cozinha, naquela que deveria ter sido uma manhã de quarta-feira comum. O sol entrava pela janela atrás dele, iluminando os fios grisalhos em seu cabelo escuro, que pareciam se multiplicar cada vez que eu o olhava com atenção. Seu café permanecia intocado na caneca de cerâmica que eu lhe dera no Natal passado. Aquela com suas iniciais gravadas em dourado, que me custará mais do que eu gostaria de admitir. O café provavelmente já estava frio, mas ele não tinha percebido. Ele não percebia mais nada, a menos que viesse pela tela do celular ou tivesse o nome de Nora associado. Eu vinha ensaiando aquelas palavras há 3 dias, testando diferentes versões na minha cabeça enquanto dirigia para o trabalho, enquanto tomava banho, enquanto ficava acordada ao lado dele à noite, ouvindo-o dormir. Eu havia medido cada sílaba para ter certeza de que não soaria histérica, emotiva ou qualquer coisa que ele pudesse usar para desconsiderar o que eu estava dizendo. Minha voz saiu exatamente como eu queria. Calma, firme, o mesmo tom que eu usava no trabalho quando estava documentando evidências que eventualmente desmantelariam todo o caso de alguém. Mas Lucas apenas riu. Jesus, Harper, você parece paranoica, disse ele, finalmente erguendo o olhar para mim com aqueles olhos azuis que antes me davam um frio na barriga, daqueles que me deixam enjoada. Agora, eles só me davam náuseas. Não havia mais nada por trás do olhar dele. Nenhum reconhecimento de quem eu era ou do que tínhamos sido juntos. Apenas uma leve irritação por eu estar interrompendo o que quer que ele estivesse fazendo no celular. Nem a minha chefe, continuou ele, já voltando a olhar para a tela. É um jantar de trabalho tanto quanto é o meu aniversário. Você sabe o quanto essa promoção é importante. Preciso que ela esteja lá. O jeito como ele disse precisar, fez meu maxilar se contrair. Como se fosse um fato tão óbvio que eu fosse burra ou invejosa demais para entender. Como se trabalhar como assistente jurídica em litígios por 12 anos não tivesse me ensinado nada sobre como ler as pessoas. Sobre reconhecer quando os limites profissionais foram ultrapassados e completamente destruídos. Coloquei minha caneca de café sobre a bancada de mármore com cuidado deliberado. O clique suave que ela fez pareceu alto demais no silêncio que se estendia entre nós. Meu café também havia esfriado, mas mantive as mãos em volta da caneca de cerâmica porque precisava de algo sólido para me segurar enquanto assistia a meu casamento. Surpresas! Escrevia bilhetes para mim e me olhava como se eu fosse a pessoa mais interessante do lugar. Agora ele estava usando aquele mesmo salão para comemorar seus 40 anos e tratando a festa como um evento corporativo. Cardápio personalizado com seus pratos favoritos. Harmonização com vinhos premium que custavam mais por garrafa do que gastamos normalmente com compras de supermercado em uma semana. Ele até contratou um fotógrafo profissional para registrar a noite porque, aparentemente, fazer 40 anos exigia o mesmo nível de evidência visual que um casamento. Eu também tinha visto a lista de convidados dele. 14 pessoas, colegas de trabalho cujos nomes eu reconheci das reclamações deles sobre a política do escritório, amigos da academia que ele frequentava há 6 meses, pessoas que eu nunca tinha visto, mas que aparentemente sabiam mais sobre a vida dele do que eu. O irmão dele, Marcos, que nunca gostou muito de mim e parou de fingir o contrário mais ou menos na época em que o Lucas começou a trocar de perfume. E bem no topo da lista, com o nome dela circulado 2 vezes no aplicativo de notas dele, estava Nora Castellano.
Enquanto Lucas planejava sua comemoração com mais entusiasmo do que demonstrara por qualquer coisa envolvendo a mim em anos, eu fazia meus próprios preparativos. Já tinha marcado um café com Raquel Mendoza para sexta-feira de manhã. Raquel havia trabalhado na mesma firma que eu anos atrás, quando eu ainda tinha planos vagos de me tornar advogado, antes que a Life End Lucas e a Financial Reality redirecionassem essas ambições. Raquel era sócia sênior em outra firma. Ela se especializava em direito trabalhista e casos de assédio no local de trabalho, e tinha a reputação de ser absolutamente implacável quando se tratava de proteger funcionários de supervisores que abusavam de seu poder. Mantive contato com ela ao longo dos anos, encontros casuais para um café a cada poucos meses, uma rede de contatos profissionais que nunca pareceu forçada porque realmente gostávamos uma da outra. Eu precisava entender exatamente o que acontecia quando alguém em posição de autoridade era exposto publicamente por ter um relacionamento impróprio com um subordinado. Precisava conhecer os procedimentos, os prazos, os possíveis resultados. Precisava saber quais ferramentas estavam à minha disposição antes de decidir quais usar e como usá-las da maneira mais eficaz. Lucas beijou o topo da minha cabeça, distraidamente ao passar, como quem acaricia um cachorro deitado aos seus pés. Sua mente já estava em outro lugar, provavelmente já no trabalho, pensando em Nora e na apresentação que tinha planejado para ela hoje. Preciso chegar cedo ao escritório, disse ele, caminhando em direção à porta com o celular ainda na mão. Apresentação importante para Nora esta tarde. Ela quer revisar meu progresso na conta Morrison. Claro que sim, Lucas, eu disse, e ele parou na porta, ainda sem realmente olhar para mim. Sua atenção já estava dispersa, já focada no que o dia seguinte lhe reservava, no que Nora queria dele. Eu falei sério sobre o jantar. Ele sorriu então, não calorosamente, não como costumava sorrir para mim quando estávamos felizes. Apenas aquele sorriso paciente, ligeiramente condescendente que você dá a alguém que está sendo difícil por algo que, na verdade, não importa muito no contexto geral. Você vai adorar quando vir como tudo está bonito, Harper. Confie em mim, pensei muito para tornar isso especial. Então ele se foi. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que combinava com o som que minha xícara de café havia feito mais cedo. Sentei-me sozinha na nossa cozinha com 2 xícaras de café frio e uma promessa que eu pretendia cumprir. A casa parecia silenciosa demais depois que ele foi embora. Vazia demais. Olhei em volta para a cozinha que tínhamos reformado 3 anos atrás, para as bancadas de mármore que eu havia escolhido e para o azulejo da parede que passei semanas selecionando. Para o cantinho do café da manhã onde costumávamos sentar aos domingos de manhã para ler o jornal e planejar a semana. Tudo parecia agora mera decoração de cenário. Adereços em um casamento que deixará de ser real em algum ponto do caminho, enquanto eu estava distraída. Ou talvez eu estivesse prestando atenção. Talvez esse fosse o problema. Talvez eu tivesse notado cada mudança, cada alteração em seu comportamento, cada nova distância que se abria entre nós. Talvez eu estivesse documentando a morte do nosso casamento com a mesma precisão metódica que usava para documentar evidências no trabalho. E agora finalmente tinha provas suficientes para fazer algo a respeito. Peguei meu celular e abri a pasta criptografada que havia criado 6 meses atrás. A pasta que Lucas nem sabia que existia porque havia parado de perguntar sobre meu celular, minha vida ou qualquer coisa que eu fizesse quando ele não estava por perto. Dentro havia 173 itens. Capturas de tela de mensagens de texto que eu havia fotografado do celular dele enquanto ele dormia. Cópias de relatórios de despesas que eu havia capturado do laptop dele, mostrando jantares para 2 em restaurantes onde nunca tínhamos ido juntos. Extratos bancários mostrando saques em dinheiro que não correspondiam a nenhum recibo em nossos arquivos compartilhados. Cobranças de cartão de crédito em hotéis durante períodos em que ele alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Cada prova foi datada, anotada, organizada por categoria e cronologia. Construí este caso da mesma forma que construía os casos no trabalho, com paciência, meticulosidade e entendendo que não se conquista justiça com gritos ou emoções. Conquista-se com preparo e sabendo exatamente o que fazer quando o momento chegar. Aquele momento estava chegando. O jantar de aniversário do Lucas seria em 10 dias. 10 dias para ele mudar de ideia e me ouvir, para escolher a esposa em vez do chefe. Mas eu já sabia que ele não faria isso. Ele já tinha feito a escolha meses atrás, quando começou a comprar perfume novo, cortar o cabelo a cada 2 semanas e mandar mensagens para a Nora à meia-noite.
Ele fazia a escolha toda vez que chegava tarde em casa cheirando a vinho caro e me dizia que estava trabalhando na conta da Morrison. Então, eu também tinha feito a minha escolha. E ao contrário de Lucas, eu sempre cumpri as minhas promessas. Liguei para Raquel Mendoza na manhã de sexta-feira do meu carro, durante o meu horário de almoço, estacionado num canto bem afastado do estacionamento, onde ninguém do meu escritório me veria. O telefone tocou 3 vezes antes de ela atender. Sua voz era calorosa, mas distraída, como a de alguém que está lidando com vários casos ao mesmo tempo. Harper, faz muito tempo. Como você está? Preciso da sua ajuda com uma coisa, eu disse, dispensando as formalidades porque não tinha energia para fingir que era um encontro social. Podemos nos encontrar para um café? Em algum lugar diferente dos nossos lugares de sempre. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu quase pude ouvi-la mudar de tom, passando de amiga casual para advogada. Quando? Hoje, se possível. Isso é sério. Sim. Encontramo-nos num café a 40 minutos dos nossos escritórios, num bairro que nenhum de nós tinha motivo para visitar. O tipo de lugar onde o café era razoável, mas nada memorável, e onde a clientela era composta principalmente por pessoas de passagem a caminho de outro lugar. Raquel chegou com 10 minutos de atraso, desculpando-se por uma chamada a um cliente que se prolongara, o seu fato cinzento ligeiramente amarrotado devido ao que explicou ter sido um dia de 14 horas que começara antes do amanhecer. Pedimos cappuccinos que custaram $8 cada e tinham gosto de grãos queimados, e esperei até estarmos sentados em uma mesa de canto antes de falar. Se alguém em posição de autoridade em uma empresa tem um relacionamento impróprio com um subordinado, e esse relacionamento é exposto publicamente de uma forma que envergonha a empresa, o que acontece? Mexi meu café, mesmo sem ter adicionado nada. O movimento me deu algo para fazer com as mãos enquanto Raquel me estudava com um olhar penetrante e avaliador de alguém que passou 20 anos representando funcionários contra corporações. Isso é hipotético? Não exatamente. Ela recostou-se na cadeira, cruzou os braços, e eu observei sua mente processar as implicações da minha pergunta. Raquel sempre fora perspicaz, uma das pessoas mais inteligentes com quem já havia trabalhado quando ambos estávamos começando nossas carreiras no direito. Ela não precisava que eu explicasse detalhadamente o que realmente queria perguntar. Depende das políticas da empresa e do nível de responsabilidade que ela enfrenta, disse ela por fim. Mas normalmente se houver evidências documentadas de um relacionamento inadequado entre um supervisor e um subordinado, especialmente se envolver possível uso indevido de recursos da empresa ou tratamento preferencial, a empresa age rapidamente. Investigação imediata, suspensão até a revisão. Se as evidências forem suficientemente condenatórias, demissão e possível ação judicial por violações éticas, mesmo que a pessoa seja sênior. Especialmente se for sênior, quanto mais alto o cargo, maior a queda e maior o incentivo para a empresa fazer dela um exemplo. Ela fez uma pausa e tomou um gole de seu café horrível. As empresas não brincam mais com isso, Harper. Um momento viral, um escândalo público, e a reputação delas está destruída. Elas sacrificam qualquer um para conter a situação. Assenti lentamente absorvendo a informação. Que tipo de provas vocês precisariam? Raquel sorriu, mas não havia humor algum em seu sorriso. Documentação, mensagens de texto, e-mails, relatórios de despesas, depoimentos de testemunhas. Qualquer coisa que estabeleça um padrão de comportamento. Quanto mais provas vocês tiverem, menos margem de manobra eles terão para descartar tudo como um mal-entendido. Ela me olhou atentamente. Seja lá o que você estiver planejando, certifique-se de estar protegida. Documente tudo. Não faça nada que possa ter consequências legais. Eu trabalho com litígios, Raquel. Documentação é o que eu faço. Conversamos por mais 30 minutos sobre procedimentos e prazos, sobre como essas investigações normalmente se desenrolavam e quais eram os resultados mais prováveis. Quando saí daquele café, eu tinha exatamente o que precisava. Um roteiro do que aconteceria assim que eu apertasse o gatilho. Lucas passou as 2 semanas seguintes planejando seu jantar de aniversário com uma intensidade que eu não via nele em nada que me envolvesse há pelo menos 3 anos, talvez mais. Observei tudo acontecer da periferia do nosso casamento, invisível na minha própria casa, e cataloguei cada detalhe. Ele era obcecado pelo mapa de assentos. Encontrei 4 versões diferentes no lixo, cada uma ligeiramente modificada, cada uma posicionando Nora Castellano imediatamente à sua direita, no lugar que tradicionalmente seria meu.
Em todas as versões, eu ficava relegado ao meio da mesa, espremido entre seu irmão Marcos e um tal de Trevor, do departamento de contabilidade. Ele passou horas pesquisando harmonizações de vinhos, ligando repetidamente para o Marcelos para ajustar o menu. Certa noite, ouviu ao telefone explicando que precisavam adicionar um prato de frutos do mar porque seu convidado de honra adorava ostras. Ele não mencionou que sua esposa era alérgica a frutos do mar e passaria a refeição inteira observando todos os outros comerem enquanto ela ficava sentada sem nada para comer. Observei tudo isso acontecer e senti algo frio e calculista se instalar no meu peito. Não era mais raiva. A raiva era intensa e reativa e nublava o julgamento. Isso era outra coisa. Era a sensação que eu tinha no trabalho quando estava construindo um caso. Quando eu conseguia ver todas as peças se encaixando e sabia exatamente como tudo terminaria. Certa noite, enquanto eu preparava o jantar, Lucas me mostrou a lista final de convidados. Ele não estaria em casa para jantar. Pegou o celular e começou a percorrer o aplicativo de notas, apontando cada nome como se estivesse apresentando provas de quão importante ele havia se tornado. O Trevor da contabilidade vem, o Miguel da área de operações e os caras da minha academia também. Você se lembra deles, né? A gente se encontrou com eles naquela corrida beneficente ano passado. Eu não me lembrava deles. Mesmo assim, assenti. E obviamente Nora, continuou ele, com a voz mudando de tom ao pronunciar o nome dela. Mais calorosa, mais animada. Pelo visto, ela vai trazer um acompanhante. Provavelmente o marido. Lá estava, no topo da lista, circulado 2 vezes em tinta vermelha digital. Nora Castellano e um acompanhante. Parece uma festa e tanto, eu disse, cortando legumes com mais força do que o necessário. Vai ser perfeito. Acho mesmo que esta pode ser a noite que vai consolidar a promoção. Ter a Nora lá, mostrando a ela como sou bom em networking, como consigo unir as pessoas. Tudo isso faz parte de um plano maior. O panorama geral aparentemente não incluía fazer com que sua esposa se sentisse valorizada, respeitada ou sequer reconhecida. Marcos ligou na quinta-feira à noite, supostamente para confirmar sua presença no jantar de aniversário de Lucas, mas a conversa logo revelou seu verdadeiro propósito. Então, Harper, o Lucas me disse que você está se sentindo insegura porque o chefe dele vai vir jantar. Eu estava na cozinha cortando legumes para mais um jantar em que o Lucas não estaria em casa, e parei no meio do corte. A lâmina da faca refletiu a luz do teto e por um instante eu fiquei olhando para ela. O Lucas disse isso. Ele mencionou que você estava com alguns problemas de ciúme. Olha, eu entendo. A voz de Marcos carregava aquele tom condescendente que ele aperfeiçoara ao longo dos anos. A Nora é bem-sucedida. Ela é confiante. Ela é tudo o que você provavelmente gostaria de ser. Mas talvez você devesse trabalhar em si mesmo em vez de transformar a noite especial do Lucas em uma discussão sobre suas inseguranças. O irmão mais novo de Lucas nunca tinha me aprovado. Isso ficou claro desde o momento em que nos conhecemos há 10 anos, num churrasco em família, onde ele perguntou o que eu fazia da vida e passou 20 minutos explicando por que os assistentes jurídicos eram basicamente advogados fracassados. Ele era analista financeiro, ganhava bem e nunca deixava ninguém esquecer disso. Usava relógios que custavam mais do que meu salário mensal e dirigia um carro que provavelmente custava mais do que as prestações anuais da nossa hipoteca. Agradeço sua preocupação, Marcos, eu disse, com a voz cuidadosamente neutra, embora quisesse lhe dizer exatamente o que pensava da análise que ele fez do meu estado psicológico. Vou me esforçar para melhorar. É só isso que eu vou dizer. O Lucas está muito estressado com essa promoção, e a última coisa que ele precisa é de você causando escândalo ou dificultando a festa dele. Agradeci a ligação. Encerrei a conversa e acrescentei o nome dele à lista mental de pessoas que descobririam a verdade tarde demais para fazer algo a respeito. Naquela noite, depois que Lucas finalmente chegou em casa às 11, alegando que tinha trabalhado até tarde na conta da Morrison, depois de ter tomado banho e adormecido sem perguntar sobre o meu dia ou notar o jantar que eu tinha feito e jogado fora, peguei o celular dele na mesa de cabeceira. Eu sabia a senha dele. Ele achava que não, mas eu o tinha visto digitá-la tantas vezes nos últimos 9 anos que o padrão estava gravado na minha memória. 4 dígitos que soletravam as 4 primeiras letras do nome da mãe dele. Não o meu nome, nunca o meu nome. Fotografei tudo. Mensagens de texto entre ele e Nora, que começaram profissionais 6 meses atrás e gradualmente se transformaram em algo completamente diferente. Mensagens enviadas às 11 da noite que diziam: pensando na nossa reunião de estratégia amanhã, seguidas de emojis que não tinham nada a ver com trabalho.
Piadas internas que eu não entendia, referências a conversas das quais eu não tinha participado. A pasta criptografada no meu laptop tinha crescido consideravelmente desde aquela manhã em que fiz a promessa. 173 itens, cada um cuidadosamente datado, anotado, organizado por categoria e cronologia, capturas de tela de mensagens de texto, cópias de relatórios de despesas mostrando jantares para 2 em restaurantes onde eu nunca estive, extratos bancários com saques em dinheiro que não correspondiam a nenhum recibo em nossos arquivos compartilhados, cobranças de cartão de crédito em hotéis. Durante os horários em que Lucas alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Eu também tinha fotos da rede social interna da empresa dele. Postagens em que Nora comentava com frases insinuantes e emojis de coração. Fotos de eventos da equipe em que eles estavam um pouco perto demais. Em que a mão dela repousava no braço dele por tempo demais. Eu estava construindo meu caso da mesma forma que aprendi a construir casos no trabalho. Metodicamente e pacientemente, com a compreensão de que uma única evidência não significa nada, mas 50 evidências formam um padrão que ninguém pode negar. Quando chegasse a hora do jantar de aniversário do Lucas, eu teria tudo o que precisava, não apenas suspeitas, palpites ou a vaga sensação de que algo estava errado. Eu teria documentação, evidências, provas que poderiam ser verificadas, comparadas e apresentadas às pessoas que tinham autoridade para resolver a situação. Lucas se mexeu enquanto dormia, e eu rapidamente bloqueei o celular dele e o coloquei de volta no criado mudo, exatamente onde ele o havia deixado. Voltei para o meu lado da cama e fiquei deitada na escuridão, ouvindo sua respiração, pensando em Marcelo e na disposição das mesas naquele momento em que tudo que eu havia construído finalmente importaria. Faltavam 10 dias para o jantar de aniversário dele. 10 dias para eu cumprir minha promessa. A noite do jantar de aniversário do Lucas chegou com aquele ar fresco de outono que fazia tudo parecer mais nítido, mais definido. Eu estava no nosso quarto me arrumando, observando Lucas no espelho enquanto ele ajustava a gravata pela 3ª vez. Ele tinha comprado um terno novo para esta noite. Cinza carvão, impecavelmente ajustado, do tipo que provavelmente custava mais do que ele admitiria se eu perguntasse, o que eu não perguntaria. Você está bonita, eu disse, porque é isso que as esposas dizem mesmo quando seus maridos estão se arrumando para impressionar outra pessoa. Ele me olhou rapidamente pelo espelho. Obrigado. Talvez você devesse usar o vestido azul, aquele com mangas. Não o preto que me fazia sentir confiante. Nem o verde, que ele costumava dizer que realçava meus olhos. O azul com mangas que cobriam meus braços e iam até abaixo do joelho. Conservador, discreto, apropriado para alguém que deveria se misturar à multidão na celebração do próprio marido. Eu usei o vestido azul. Chegamos ao Marcelo separadamente porque o Lucas precisava chegar cedo para garantir que tudo estivesse pronto. Eu dirigi até lá, estacionei no estacionamento atrás do restaurante e fiquei sentada no carro por 5 minutos antes de entrar. Meu celular estava na bolsa, totalmente carregado. A pasta criptografada tinha backup em 3 servidores na nuvem diferentes. Tudo estava pronto. A sala de jantar privativa era exatamente como Lucas a havia descrito nas últimas 2 semanas. Balões pretos e dourados se agrupavam nos cantos como elegantes arbustos secos. Arranjos de rosas brancas cobriam todas as superfícies disponíveis. Suas pétalas eram tão perfeitas que quase pareciam artificiais. Pequenas placas com nomes escritos em caligrafia elaborada marcavam cada lugar ao redor da longa mesa que dominava o salão. O restaurante exalava um aroma de vinho caro e alho assado, com um toque floral proveniente das rosas. Um cheiro que normalmente me daria fome, mas que naquela noite me embrulhou o estômago. Eu conseguia ouvir conversas e risadas vindas do salão principal. O tilintar dos pratos e o murmúrio baixo das noites de sexta-feira normais de outras pessoas. Encontrei meu cartão de visita exatamente onde sabia que estaria. No meio da mesa, à direita, entre Marcos e Trevor, do departamento de contabilidade. Peguei o cartão e examinei a caligrafia. Os laços e floreios cuidadosos que soletravam meu nome como se eu fosse apenas mais uma convidada naquele evento. Como se eu não estivesse casada com o homenageado há 9 anos. O cartão de Lucas estava na cabeceira da mesa, posicionado como um trono, e imediatamente à sua direita, no lugar que todos os casamentos a que já assisti me ensinaram ser o do cônjuge, estava o nome de Nora. O calígrafo havia acrescentado um pequeno floreio à última letra, tornando-a quase decorativa. Encarei aquele cartão por um longo momento, sentindo algo frio e definitivo se instalar em meu peito. Isso estava realmente acontecendo. Ele realmente havia posicionado ali, colocado-a no meu lugar.
Tornado sua escolha visível e documentada em caligrafia para todos verem. Peguei meu celular e fotografei a disposição dos assentos. Primeiro, uma foto geral e em seguida closes dos cartões relevantes. Adicionei as fotos à minha pasta criptografada com data e hora e uma breve anotação. Mapa de assentos. Cônjuge deslocado. Chefe posicionado no lugar tradicional do cônjuge. Os convidados começaram a chegar por volta das 7. Fiquei perto da entrada, desempenhando o papel que Lucas me havia designado: cumprimentar as pessoas, em sua maioria desconhecidas, indicar-lhes o caminho para o bar, conversar sobre o trânsito, o tempo e como a decoração estava bonita. Marcos chegou e me deu um abraço rápido, que pareceu quase obrigatório. Perguntou se eu estava me sentindo melhor em relação à noite e sorriu quando respondi que sim. Trevor, da contabilidade, chegou com a esposa, uma senhora simpática chamada Sarah, que parecia genuinamente feliz por estar ali. Miguel, da área de operações, veio acompanhado de uma mulher. Os amigos da academia apareceram em grupo, todos usando blazers que pareciam desconfortáveis neles, como se não se vestissem bem com frequência. Lucas circulava pelo salão como um político, apertando mãos, rindo de piadas, certificando-se de que todos tivessem bebidas. Ele era bom nisso. Sempre fora. Na performance social de ser bem-sucedido, popular e importante. Ele checava o celular constantemente, olhando para a entrada. Esperando. Nora chegou às 7h32. Sei a hora exata porque olhei para o meu celular quando ouvi a voz de Lucas mudar de tom. Quando ouvi pronunciar o nome dela com aquele carinho especial, que ele só usava para ela agora. Ela vestia um vestido que fazia todas as outras mulheres na sala parecerem mal vestidas em comparação. Um vestido bordô escuro com um decote tão profundo que vi Marcos olhar 2 vezes, combinado com saltos que a faziam parecer pelo menos 10 centímetros mais alta. Ela se comportava como alguém que nunca questionara seu direito de estar em qualquer lugar, que nunca enfrentará consequências por nada, porque as regras simplesmente não se aplicavam a pessoas como ela. Seu marido não estava com ela. O acompanhante que Lucas mencionara aparentemente não aconteceria. Do meu lugar perto do bar, observei Lucas praticamente abandonar a conversa que estava tendo e se dirigir a ela. Ele mesmo pegou o casaco dela, elogiou sua aparência em voz alta o suficiente para que as pessoas se virassem para olhar, e então a conduziu pela sala, fazendo as apresentações como se ela fosse da realeza e todos nós tivéssemos a sorte de estar em sua presença. Esta é Nora Castellano, minha diretora regional, disse ele a Trevor e Sarah. Ela foi absolutamente fundamental para o meu desenvolvimento este ano. Sinceramente, não sei onde eu estaria sem a orientação dela. Nora sorriu gentilmente, apertou as mãos, fez comentários apropriados sobre o quão talentoso Lucas era, o quanto ele tinha potencial e como a empresa era afortunada por tê-lo. Quando chegaram até mim, a mão de Lucas estava na parte inferior das costas dela. Um toque casual que parecia confortável. Familiar. Você se lembra da Harper? Disse ele, como se eu fosse alguém que Nora pudesse ter esquecido, como se eu fosse periférica à sua história de vida. Claro, disse Nora, estendendo a mão. Seu aperto era firme, confiante. É ótimo te ver de novo. Nos encontramos exatamente 2 vezes antes. Uma vez na festa de fim de ano da empresa 2 anos atrás, e outra quando passei no escritório do Lucas para entregar o laptop que ele havia esquecido. Nas 2 vezes ela foi profissionalmente agradável e completamente esquecível. Naquele momento, ela estava parada na minha frente, usando um vestido que custava mais do que meu salário mensal, prestes a se sentar no meu lugar no jantar de aniversário do meu marido. Você está linda, eu disse, porque é isso que as mulheres dizem umas às outras, mesmo quando querem dizer outras coisas. Obrigada. Você também. Ela não estava falando sério. Percebi pelo jeito como seus olhos mal notaram meu vestido azul de mangas compridas antes de se voltarem para algo mais interessante por cima do meu ombro. Lucas a guiou até o bar, com a mão ainda em suas costas, e eu os observei pedirem bebidas juntos. Viu-o inclinar-se para perto dela para ouvi-la por cima do ruído ambiente. Viu-a rir de algo que ele disse, tocando-lhe o braço daquele jeito que as pessoas fazem quando se sentem à vontade com o espaço físico uma da outra. O fotógrafo que Lucas contratara já estava trabalhando, circulando pela sala, capturando momentos espontâneos. Eu vi fotografar Lucas e Nora no bar, com as cabeças juntas, ambos sorrindo. Vi-o capturar o momento em que Marcos deu um tapinha no ombro de Lucas, parabenizando-o por algo. Vi-o fotografar a decoração elaborada, as rosas, os cartões com os nomes escritos em caligrafia. Certifiquei-me de não aparecer em nenhuma daquelas fotos. Mantive-me em ângulos onde a lente do fotógrafo não incidiria naturalmente.
Aquilo precisava ser documentado, mas eu não precisava fazer parte da história que aquilo contava. O jantar foi servido às 8. Todos se dirigiram aos seus lugares designados, procurando seus cartões de identificação e se acomodando nas cadeiras ao redor da longa mesa. Observei Lucas puxar a cadeira para Nora. Vi-a sentar-se no lugar que deveria ter sido meu e viu tomar sua posição na cabeceira da mesa com ela imediatamente à sua direita. Sentei-me entre Marcus e Trevor, exatamente onde me haviam designado. Sarah sentou-se ao lado de Trevor, o que significava que pelo menos tinha um rosto amigo por perto. Ela sorriu-me calorosamente, comentou como tudo estava bonito e perguntou se eu tinha ajudado a organizar a festa. Não respondi sinceramente. Foi tudo ideia do Lucas. O primeiro prato chegou. Uma espécie de salada com rúcula e parmesão ralado que provavelmente tinha um gosto bom, mas virou papelão na minha boca. Mexi nela no prato e observei Lucas e Nora na cabeceira da mesa, absortos em uma conversa que os obrigava a se aproximarem bastante. Uma conversa que envolvia toques, risadas e um nível de intimidade que nada tinha a ver com mentoria profissional. Trevor tentou puxar conversa comigo sobre criptomoedas. Ele explicou a tecnologia blockchain como se eu tivesse 5 anos, usando gestos com as mãos para ilustrar conceitos que ele presumia que eu não entenderia. Eu assenti nos momentos apropriados. Fiz sons de incentivo e pensei na pasta de evidências no meu celular que estava prestes a destruir tudo o que Lucas tinha construído. O prato principal foi filé mignon para a maioria da mesa e o prato de frutos do mar Lucas havia adicionado especificamente porque Nora adorava ostras. Eu a observei comer. Observei Lucas observá-la comer. Observei toda essa performance enquanto eu permanecia invisível entre dois homens que mal notaram minha existência. O fotógrafo circulava pela mesa durante o jantar, capturando momentos. O grupo rindo de alguma piada. Marcos erguendo seu copo. Miguel conversando com sua acompanhante e repetidamente Nora e Lucas juntos. A linguagem corporal deles em cada foto contava uma história que qualquer pessoa sensata poderia interpretar. Peguei meu celular debaixo da mesa e verifiquei a hora. 8h45. O brinde viria logo depois do prato principal, antes da sobremesa. Lucas havia mencionado o cronograma durante uma de suas reuniões de planejamento. Ele havia coreografado toda a noite nos mínimos detalhes. Abri meu aplicativo de e-mail e comecei a compor 3 mensagens. O mesmo assunto para cada violação ética urgente que exigia análise imediata. Os mesmos anexos, 173 provas organizadas por data e categoria. Destinatários diferentes, o departamento jurídico da Brennan Logistics, a linha direta de ética da empresa e Patrícia Tim, assistente executiva do CEO, que me devia um favor de 5 anos atrás. Eu ainda não os enviei. Esperei porque precisava de mais uma prova. A peça final que tornaria tudo inegável. Os pratos de sobremesa foram retirados. O café foi servido. Lucas se levantou, bateu com o garfo na taça de vinho e o salão foi aos poucos se aquietando para ouvir o que o aniversariante tinha a dizer. Lucas estava de pé na cabeceira da mesa com a taça de vinho erguida, as bochechas coradas pelo álcool e pela atenção. O salão havia ficado completamente em silêncio. Todos os 14 convidados se voltaram para ele, expectantes. Este era o seu momento, o discurso que provavelmente vinha ensaiando há dias. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, começou ele, com a voz ecoando facilmente pela sala de jantar privativa. Fazer 40 anos é um marco e tanto, sabe? E compartilhar isso com as pessoas que mais importam para mim significa tudo. Ele fez uma pausa, deixou um momento respirar, e eu o observei percorrer os rostos ao redor da mesa. Os amigos de Jim estão acenando com a cabeça em sinal de apoio? Miguel e sua acompanhante sorriem educadamente. Trevor e Sarah parecem noivos. Marcos com aquela expressão de orgulho fraternal que sempre demonstrava em eventos familiares. Os olhos de Lucas não se fixaram em mim, nem por um segundo. Mas eu quero especialmente reconhecer alguém que foi fundamental para o meu crescimento neste último ano. Ele se virou levemente para Nora, sua linguagem corporal assumindo um tom mais íntimo, mais pessoal. Nora, você me incentivou a superar todas as expectativas que eu tinha para mim mesmo. Você me ajudou a alcançar objetivos que eu não achava possíveis. Você me transformou no profissional que eu sempre quis ser. Sua voz havia adquirido uma qualidade que eu reconhecia dos nossos primeiros anos juntos. O mesmo carinho que ele costumava reservar para falar sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre a vida que estávamos construindo. Agora ele o usava para falar sobre ela. Você investiu em mim quando outros me ignoraram. Você acreditou em mim quando eu duvidei de mim mesmo.
E sinceramente não sei onde eu estaria sem sua orientação e apoio. Ele ergueu a taça e todos à mesa o imitaram. Todos levantaram suas taças de vinho em preparação para o brinde. A minha ilustre convidada, minha mentora e alguém por quem sou imensamente grata em minha vida. A Nora Castellano. A sala irrompeu em aplausos educados. Taças tilintaram. As pessoas deram goles em seus vinhos e expressaram sua gratidão pelo gesto. Então Nora se levantou. Ela contornou a mesa em direção a Lucas com um sorriso que parecia genuinamente tocado, genuinamente emocionado. Quando chegou perto dele, não estendeu a mão para um aperto de mãos formal. Não lhe deu um breve abraço lateral. Ela o envolveu com os 2 braços, puxou-o para perto e pressionou o rosto contra o pescoço dele num abraço que durou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Contei cada um deles, com o celular já na minha mão debaixo da mesa. Os braços de Lucas a envolveram pela cintura. Seus olhos se fecharam brevemente, seu corpo inteiro relaxou no abraço de uma forma que transmitia familiaridade, conforto, uma intimidade física que nada tinha a ver com mentoria profissional. O fotógrafo capturou o momento de vários ângulos. Eu conseguia ver o flash disparando, conseguia vê-lo se movendo para obter diferentes perspectivas daquele instante que Lucas aparentemente decidiu que valia a pena documentar para a posteridade. Quando finalmente se separaram, Nora disse algo para Lucas que eu não consegui ouvir da minha posição no meio da mesa. Seja lá o que for, fez com que ele sorrisse de uma forma que transformou completamente seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e feliz do que eu via há meses. Abri meu aplicativo de e-mail e visualizei as 3 mensagens de rascunho que havia preparado anteriormente. O mesmo assunto para todas. O mesmo texto, os mesmos anexos, 173 provas, além das fotos da disposição das mesas que eu havia tirado antes, mais quaisquer imagens que o fotógrafo eventualmente me fornecesse. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por exatos 5 segundos. Era agora ou nunca. Era o ponto sem volta. Assim que eu enviasse esses e-mails, tudo mudaria. A carreira de Lucas estaria em risco. A carreira de Nora provavelmente acabaria. Nosso casamento definitivamente terminaria, embora provavelmente já tivesse terminado meses atrás, quando Lucas começou a comprar perfumes novos e a cortar o cabelo a cada 2 semanas. Cliquei em enviar exatamente às 21h43, observando as 3 mensagens desaparecerem da minha caixa de saída e entrarem no vazio digital, onde chegariam a 3 caixas de entrada diferentes na Brennan Logistics e desencadeariam uma reação em cadeia que eu havia planejado cuidadosamente. Então terminei meu vinho, pousei a taça e me desculpei para ir ao banheiro. O banheiro do Marcelos era todo de mármore e com iluminação suave, o tipo de lugar projetado para fazer as pessoas se sentirem elegantes e sofisticadas. Parei na pia e retoquei meu batom com mãos surpreendentemente firmes. Meu reflexo parecia calmo, sereno, como de uma mulher que acabará de desfrutar de um bom jantar, e não de alguém que potencialmente destruiu 2 carreiras com 3 e-mails cuidadosamente redigidos. Fiz tudo com calma, lavei as mãos, ajeitei uma mecha de cabelo que tinha se soltado do meu penteado, conferi meu celular para confirmar se os e-mails tinham sido enviados com sucesso. Os 3 constavam como entregues. Sem mensagens de erro, sem mensagens de devolução. Quando voltei à sala de jantar 10 minutos depois, percebi imediatamente que algo havia mudado. A energia no ambiente havia se transformado de festiva e intensa. As conversas aconteciam em voz baixa. As pessoas olhavam para a cabeceira da mesa, onde Nora estava sentada com o celular na tela, iluminado por uma chamada recebida. Ela encarou a tela por um longo momento antes de responder. Observei sua expressão se transformar em tempo real, de confiante a confusa, de preocupada a absolutamente horrorizada, tudo em cerca de 10 segundos. Sim, sou Nora Castellano, disse ela ao telefone, levantando-se abruptamente e se afastando da mesa em direção ao corredor. O quê? Não, estou em um jantar. Isso pode esperar até segunda-feira? Aparentemente não conseguiu, pois ela continuou andando, a voz ficando mais aguda à medida que se afastava para fora do alcance da minha voz. Eu a vi pela porta, andando de um lado para o outro no corredor, gesticulando freneticamente com a mão livre. Sua linguagem corporal havia mudado de serena e confiante para agitada e defensiva. Lucas a observou partir, com uma expressão de completa confusão no rosto. Os outros convidados haviam parado de fingir que não notavam nada. Trevor se inclinou e sussurrou para mim. O que você acha que está acontecendo? Dei de ombros e peguei minha taça de vinho, mesmo estando vazia. Não faço a menor ideia. Marcos cruzou o olhar comigo do outro lado da mesa, com uma expressão suspeita que me fez sentir um aperto no estômago.
Ele nunca gostou de mim, mas conhecia o irmão o suficiente para perceber quando algo estava errado. Sustentei seu olhar por um instante, depois desviei o olhar, concentrando-me nas rosas murchas do arranjo de mesa. Nora ficou 5 minutos inteiros ao telefone. Observei Lucas checar o próprio celular repetidamente, provavelmente na esperança de receber uma mensagem dela explicando o que estava acontecendo. Os outros convidados puxavam conversa fiada sem jeito, fingindo que tudo estava normal, enquanto claramente estavam profundamente envolvidos no drama que se desenrolava. Quando Nora finalmente voltou para a mesa, seu rosto estava pálido sob a maquiagem. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela pegava sua bolsa de mão cor de vinho no encosto da cadeira. Preciso ir, disse ela com a voz embargada, revelando quão ruim a situação estava. Houve uma emergência no escritório. Lucas levantou-se imediatamente, a cadeira arrastando no chão. Que tipo de emergência? Precisa de ajuda? Devo ir com você? Não. A palavra saiu brusca, quase em pânico. Então ela pareceu se lembrar da plateia e suavizou o tom. Não, Lucas, fique e aproveite seu aniversário. Isso não é da sua conta. Mas o jeito como ela o olhou contava uma história completamente diferente. Seus olhos diziam: isso diz respeito inteiramente a você. Isso diz respeito a nós dois. Isso vai destruir tudo que construímos. Ela saiu sem se despedir de mais ninguém. Seus saltos batiam rapidamente no chão de mármore num ritmo que soava como fuga, como alguém correndo de um incêndio que ela mesma iniciou. O silêncio tomou conta da sala assim que a porta se fechou atrás dela. 14 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa coberta de rosas brancas e sobremesas pela metade, todas processando o que acabavam de presenciar. Então Trevor pigarreou e comentou algo sobre como a vida corporativa podia ser exigente, e algumas pessoas murmuraram em concordância. Lentamente as conversas recomeçaram em tons sussurrados, sugerindo que todos estavam especulando sobre o que realmente havia acontecido. Lucas estava parado na cabeceira da mesa com um olhar perdido. Checou o celular novamente, provavelmente na esperança de receber uma mensagem ou ligação de Nora explicando a emergência. Nada. Tentou sorrir para fazer uma piada sobre como nem mesmo o jantar de aniversário escapava dos problemas do trabalho, mas não funcionou. Ninguém riu. Em 30 minutos, os convidados começaram a dar desculpas para ir embora. Sarah alegou ter que acordar cedo. Miguel lembrou-se de um compromisso anterior do qual, por algum motivo, havia se esquecido até então. Os amigos da academia saíram em grupo, dando tapinhas nas costas de Lucas e agradecendo-lhe pelo jantar. Às 10h30, apenas 3 de nós permanecíamos na sala de jantar privativa que 1 hora antes estivera repleta de comemorações. Lucas estava sentado na cabeceira da mesa. Marcos tomava o que provavelmente era seu 5º drink, e eu peguei meu casaco no encosto da cadeira com movimentos lentos e deliberados. As rosas brancas começaram a murchar no ambiente quente, suas pétalas perfeitas caindo sobre a toalha de mesa como bandeiras de rendição. Os balões pretos e dourados murcharam levemente nos cantos. Os elaborados cartões de nome com caligrafia adornavam os assentos vazios, registrando quem estivera ali para testemunhar o que quer que tivesse acontecido naquela noite. Lucas encarava o celular como se ele contivesse as respostas para perguntas que ele ainda nem sabia que tinha. Que diabos foi isso? Disse ele, sem se dirigir a ninguém em específico, mas olhando na minha direção como se eu pudesse ter alguma ideia. Terminei de abotoar meu casaco. Peguei minha bolsa e sorri para ele com uma expressão que eu sabia que não chegava aos meus olhos. Não faço ideia, querido, mas tenho certeza de que você descobrirá em breve. Caminhei até onde ele estava sentado, inclinei-me e beijei sua bochecha. Sua pele estava quente por causa do vinho e do estresse. Consegui sentir o cheiro de seu perfume caro, o tom Ford que eu nunca havia comprado para ele. Feliz aniversário, sussurrei, e o deixei sentado ali, cercado por taças de vinho meio vazias, rosas murchas e os destroços da festa que ele havia planejado durante 2 semanas. Voltei dirigindo sozinha de Marcelos para casa, as luzes da cidade passando embaçadas pelas minhas janelas enquanto eu percorria ruas que já havia percorrido 1000 vezes. Minhas mãos estavam firmes no volante. Minha respiração estava calma. Eu não sentia nada, o que era estranho considerando que eu acabará de desencadear eventos que destruiriam a carreira do meu marido e acabariam com meu casamento. A casa estava escura quando entrei na garagem. Lucas ainda não tinha chegado. Provavelmente ainda estava no restaurante tentando entender o que tinha acontecido com Nora. Por que ela tinha fugido do jantar de aniversário dele como se o prédio estivesse pegando fogo?
Ou talvez ele tivesse ido para a casa de Marcos beber e reclamar de como a noite tinha sido arruinada por alguma misteriosa emergência no trabalho. Entrei, pendurei meu casaco e me servi uma taça de vinho que eu não queria de verdade, mas que senti que deveria beber mesmo assim. Fiquei parada na nossa cozinha, olhando para as bancadas de mármore e os eletrodomésticos de aço inoxidável, e pensei em quanto dinheiro tínhamos gasto reformando aquele espaço 3 anos atrás. Como tínhamos discutido sobre os puxadores dos armários e os azulejos da parede da pia. Como Lucas insistiu na cafeteira cara que ele nunca mais usava porque sempre parava na cafeteria perto do escritório a caminho do trabalho. Meu celular estava sobre a bancada, a tela escura e silenciosa. Os e-mails tinham sido enviados há 9 horas. A essa altura, alguém na Brennan Logistics já os tinha visto. Várias pessoas. O pessoal do departamento jurídico, de RH e a alta direção provavelmente já estavam em reuniões de emergência para decidir o que fazer com o diretor regional que tinha sido fotografado abraçando uma funcionária subordinada em uma comemoração privada. Terminei meu vinho, enxaguei a taça e subi para o quarto. Lucas ainda não tinha chegado. Acordei às 6h30 com a luz do sol entrando pelas janelas do quarto e o som da respiração de Lucas ao meu lado. Ele devia ter chegado tarde, se aconchegado na cama sem me acordar. Virei levemente a cabeça e o observei dormindo ali, o rosto relaxado de um jeito que nunca mais vira quando estava acordado. Parecia mais jovem assim, mais parecido com o homem com quem me casei. Levantei-me em silêncio, tomei banho e vesti roupas confortáveis. Era sábado. Sem trabalho, apenas o que viesse a seguir. A cafeteira começou a funcionar na cozinha, enchendo a casa com um aroma de café torrado escuro. Eu estava preparando minha primeira xícara quando meu telefone tocou exatamente às 7h15. Número desconhecido. Atendi no terceiro toque. Harper Brennan falando. Senhora Brennan, aqui é James Wishfield, advogado de Nora Castellano. Sua voz era suave e ensaiada. O tipo de polimento profissional que vinha de anos ameaçando pessoas em nome de clientes que podiam pagar seus honorários. Estou ligando a respeito de sérias acusações que a senhora fez contra minha cliente, as quais causaram danos significativos à sua reputação e carreira. Não disse nada, apenas ouvi. Anotei mentalmente para pegar o bloco de anotações que guardava na gaveta da cozinha para momentos como esse. Minha cliente está devastada por essas acusações infundadas. Sua reputação foi destruída. Sua carreira está em risco. E tudo por causa de falsas alegações que você fez maliciosamente. Estamos preparados para buscar todos os recursos legais disponíveis, a menos que você se retrate imediatamente e emita um pedido público de desculpas. Deixei-o terminar seu discurso sem interrupções. Peguei o bloco de anotações, tomei notas sobre seu tom de voz, suas escolhas de palavras e as ameaças específicas que ele estava fazendo. Quando ele finalmente parou de falar, tomei um gole de café e respondi com a voz calma e profissional que aperfeiçoei ao longo de 12 anos trabalhando na área jurídica. Primeiro, conselheiro, nada do que enviei era falso. Todas as provas estão documentadas e são verificáveis. Segundo, eu não apresentei denúncias. Reportei uma preocupação com a ética no local de trabalho às autoridades corporativas competentes, o que não só é legal, como também é incentivado pelo próprio manual do funcionário da Brennan Logistics. Terceiro, se a reputação da sua cliente foi prejudicada, foi porque ela optou por se envolver em conduta inadequada com um funcionário subordinado e, em seguida, expor esse relacionamento inadequado publicamente na frente de testemunhas e de um fotógrafo profissional. Fiz uma pausa. Deixei a informação assimilar. Eu não destruí a reputação dela. Ela mesma fez isso. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir o farfalhar dos papéis. Quase podia ouvi-lo recalculando sua abordagem, percebendo que eu não seria facilmente intimidada ou convencida a recuar. Senhora Brennan, vamos prosseguir com isso agressivamente, disse ele, com a voz agora mais firme, o tom suave e ensaiado dando lugar a algo mais ameaçador. Eu sorri mesmo que ele não pudesse ver. Por favor, façam isso. Aguardo ansiosamente a fase de instrução, na qual solicitaremos todas as comunicações entre sua cliente e meu marido. Todos os relatórios de despesas, todas as mensagens de texto, tudo. Tenho certeza de que isso será ótimo para ela. Dei outro gole de café. Deixei que ele processasse a informação. Ah, e conselheiro, talvez você devesse avisar sua cliente que ameaçar o cônjuge de seu subordinado provavelmente não vai ajudar no caso dela com a investigação ética, mas faça o que achar melhor.
Desliguei antes que ele pudesse responder. Coloquei o telefone no balcão e terminei meu café na cozinha silenciosa enquanto Lucas continuava dormindo lá em cima. Ao meio-dia, eu já havia separado nossas contas bancárias. A conta corrente conjunta e a poupança foram divididas de acordo com a contribuição de cada um. As contas de investimento que herdei da minha avó foram transferidas integralmente para o meu nome. A casa já estava em meu nome desde antes do nosso casamento, pois meus pais haviam ajudado com a entrada e queriam proteger esse investimento. Liguei para minha amiga advogada Sarah, especializada em casos de divórcio em que a infidelidade de um dos cônjuges criava motivos para termos de acordo favoráveis. Combinei a elaboração dos documentos. Confirmei que tudo que eu estava fazendo era legal, estava documentado e não poderia ser contestado posteriormente. Lucas desceu as escadas por volta das 14 horas, com a aparência de quem não havia dormido nada, apesar de estar na cama há 8 horas. Seu cabelo estava espetado em ângulos estranhos. Seus olhos estavam vermelhos. Ele vestia calças de moletom e uma camiseta que estavam limpas no dia anterior, mas agora pareciam amassadas e sem vida. Harper, disse ele, parado na porta da sala enquanto eu trabalhava no meu laptop. Harper, aconteceu uma coisa. A empresa me ligou esta manhã. Eles me colocaram em licença administrativa enquanto investigam meu relacionamento com Nora. Levantei os olhos do meu laptop, mas não disse nada. Apenas esperei. Disseram que alguém apresentou uma queixa, que há evidências de conduta inadequada. Suspenderam a Nora ontem depois do jantar. Ela foi escoltada para fora pela segurança esta manhã. Sua voz falhou um pouco. Eles a demitiram. Harper. Demitiram-na por violações éticas. Ele me olhou como se eu pudesse ter as respostas. Como se eu pudesse explicar como sua festa de aniversário perfeita se transformou em um desastre que acabou com sua carreira em menos de 24 horas. O que você fez? Sua voz ainda não estava raivosa, apenas confusa, desesperada por compreensão. Como se talvez tudo fosse um terrível mal-entendido que pudesse ser resolvido se alguém explicasse o que estava acontecendo. Fechei meu laptop com cuidado, levantei-me. Caminhei até a mesinha onde havia colocado o envelope de papel pardo que preparara naquela manhã, peguei-o e o segurei por um instante, sentindo o peso dos papéis dentro. Tudo que eu vinha construindo há meses reduzido a um único envelope. Eu te fiz uma promessa, disse simplesmente, atravessando a sala para entregar o envelope a ele. Eu te disse que se você a convidasse para ser sua convidada de honra, você se arrependeria. Você não acreditou em mim. Essa foi a sua escolha. Lucas pegou o envelope com as mãos que tremiam levemente, abriu e retirou os papéis de dentro. Observei seu rosto enquanto ele lia a primeira página. Petição de divórcio. Seus olhos se arregalaram, a confusão dando lugar ao choque. Ele virou para a segunda página. Declarações financeiras mostrando como eu havia separado nossos bens, como tudo já estava dividido, como a casa estava em meu nome e permaneceria em meu nome, como seu acesso às nossas contas conjuntas havia sido restringido. Ele voltou à primeira página. Leu-a novamente como se talvez tivesse entendido algo crucial errado. Harper, o que é isso? Você está se divorciando de mim? Por eu ter convidado meu chefe para o meu jantar de aniversário. Voltei até a mesinha lateral e peguei uma única fotografia que havia impresso naquela manhã. O fotógrafo tinha enviado uma galeria de prévia na noite anterior, provavelmente tentando obter a aprovação final antes de processar o pagamento. Baixei todas as imagens que mostravam Lucas e Nora juntos. Esta era a mais reveladora. 7 segundos capturados do ângulo perfeito. O rosto de Nora pressionado contra o pescoço de Lucas, os braços dele em volta da cintura dela. Ambos com os olhos fechados, completamente absortos em um abraço que não tinha nada a ver com mentoria profissional e tudo a ver com intimidade. Entreguei-lhe a fotografia. Observei-o a encará-la, vi a cor sumir do seu rosto enquanto se via através dos meus olhos, através dos olhos de todos naquele jantar, através dos olhos do comitê de ética da sua empresa, que estava a analisar 173 provas que contavam a mesma história que aquela única imagem contava. Estou me divorciando de você porque você teve um relacionamento impróprio com sua chefe e me humilhou publicamente enquanto fazia isso. Porque você a priorizou em detrimento de mim durante meses. Porque deixou de me ver como sua esposa e passou a me ver como um obstáculo para o que quer que você estivesse construindo com ela. Lucas olhou da fotografia para mim e de volta para a fotografia. Sua boca abriu e fechou várias vezes sem emitir nenhum som. Preciso que você vá embora, eu disse baixinho. Esta é a minha casa. As fechaduras já foram trocadas. Suas coisas estão em caixas na garagem.
Você pode levá-las agora ou combinar um horário para buscá-las depois, mas não pode ficar aqui. Ele ficou ali parado, segurando os papéis do divórcio em uma mão e uma fotografia da sua própria traição na outra, com a aparência de um homem que de repente percebeu que estivera à beira de um precipício o tempo todo sem se dar conta. Lucas ficou sentado no sofá por 3 horas naquela tarde de sábado, com os papéis do divórcio espalhados sobre a mesa de centro à sua frente. A fotografia dele e de Nora estava virada para baixo, como se ele não aguentasse mais olhar para ela. Ele ligava para alguém, tinha uma conversa sussurrada que eu mal conseguia ouvir da cozinha, depois desligava e voltava a encarar os papéis. Ligava para outra pessoa e o ciclo se repetia. Preparei o jantar para mim, macarrão com legumes, nada elaborado. O ato de cozinhar me pareceu normal, reconfortante, como se, ao repetir os movimentos familiares, tudo mais também começasse a fazer sentido. A água ferveu, o macarrão cozinhou. Escorri, adicionei azeite e alho, montei uma porção individual e comi no balcão da cozinha enquanto Lucas, a uns 5 metros de distância na sala, agia como se o mundo tivesse acabado para ele. Talvez tivesse. Eu já não me importava muito. Meu telefone tocou às 6h30. O nome de Marcos apareceu na tela. Pensei em não atender, mas decidi que era melhor encerrar logo essa conversa. Ele ligaria de novo de qualquer jeito, continuaria ligando até eu atender, porque era isso que Marcos fazia quando decidia que algo precisava da sua atenção. O que diabos você fez com o meu irmão? Sem cumprimentos, sem preâmbulos, apenas uma acusação proferida naquele tom cortante que ele usava quando achava que alguém tinha feito mal à sua família. Olá, Marcos, eu disse calmamente, pousando o garfo. Como vai você esta noite? Não brinque comigo, Harper. O Lucas acabou de me ligar. Ele está arrasado. Está de licença do trabalho. O chefe dele foi demitido e você está entregando a ele os papéis do divórcio por... Quê? Por ele ter convidado o chefe para o jantar de aniversário dele. Isso é insano. Isso é vingativo. São as consequências. Interrompi, mantendo a voz calma e controlada. Seu irmão passou 6 meses tendo um relacionamento impróprio com a chefe, gastando dinheiro da empresa em jantares dos quais eu não sabia nada, mandando mensagens para ela à meia-noite, mudando completamente a si mesmo para impressioná-la. Eu dei a ele um aviso, estabeleci um limite claro. Ele o ultrapassou publicamente e me humilhou na frente de 14 pessoas. Fiz uma pausa. Deixei a informação assimilar. Então, sim, denunciei uma violação ética à empresa dele usando provas que vinha reunindo há meses. E sim, estou me divorciando dele. O que exatamente você achou que ia acontecer? Houve silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir Marcos respirando. Quase conseguia ouvi-lo recalculando sua abordagem. Lucas disse que você estava sendo paranoico. Que não havia nada de impróprio acontecendo com Nora. Que você interpretou mal as interações profissionais porque estava com inveja do sucesso dele. Claro, foi isso que Lucas lhe disse. Claro, ele me colocou como problema, em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Ele te mostrou a fotografia? Perguntei. Aquela do jantar de aniversário dele, em que ela o abraça com o rosto pressionado contra o pescoço dele por 7 segundos, enquanto um fotógrafo profissional registrava o momento. Ele mencionou as mensagens de texto à meia-noite? Os relatórios de despesas de jantares em restaurantes onde nunca estivemos juntos. Os hotéis debitados no cartão corporativo dele em horários em que ele alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Outra pausa. Mais longa desta vez. Ele disse que tudo isso era explicável. Jantares de trabalho com clientes, noites até tarde no escritório em que precisava dormir num hotel em vez de dirigir para casa cansado. Então ele mentiu para você, Marcos, assim como vem mentindo para mim há meses. Desliguei antes que ele pudesse responder. Terminei meu jantar em silêncio enquanto Lucas continuava sua vigília no sofá, provavelmente ligando para mais pessoas para contar sua versão dos fatos. A versão em que eu era instável, vingativa e estava destruindo a vida dele por nada. Jéssica ligou na segunda-feira de manhã enquanto eu me arrumava para o trabalho. Minha amiga mais próxima desde a faculdade, a pessoa em quem eu confiava para tudo há mais de 15 anos. Vi o nome dela na tela e senti um aperto no peito porque eu já sabia que essa conversa não ia terminar bem. Harper, querida, disse ela quando respondi, com uma voz cautelosa que me indicava que Lucas já a havia afetado. Conversei com o Lucas ontem. Ele está sofrendo muito com tudo o que aconteceu. Não disse nada, apenas ouvi. Terminei de passar rímel em frente ao espelho do banheiro enquanto ela continuava. Ele disse que você enviou provas para a empresa dele que fizeram o chefe dele ser demitido, e agora ele também pode perder o emprego.
Ele está arrasado, Harper. Ele está na casa do irmão porque você o expulsou de casa. Ela fez uma pausa e eu pude perceber que ela estava escolhendo as próximas palavras com cuidado. Você não acha que talvez tenha exagerado? Quer dizer, eu sei que ter o chefe dele no jantar de aniversário não foi o ideal, mas destruir 2 carreiras parece uma reação muito extrema a um sentimento de ciúme. Existia a narrativa que Lucas estava criando, de que eu era ciumenta, estava exagerando e era vingativa, que ele não tinha feito nada de errado além de convidar o chefe para uma festa e que eu tinha reagido arruinando a vida dele. Jéssica, eu disse lentamente, largando o rímel e olhando o meu reflexo no espelho. Lucas te contou sobre a mensagem de texto à meia-noite entre ele e Nora? Os jantares secretos, os relatórios de despesas mostrando hotéis em horários em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Houve uma pausa da parte dela. Ele disse que tudo aquilo era inocente, que você estava interpretando demais interações profissionais normais. Senti um frio na espinha. A constatação de que até mesmo minha melhor amiga estava disposta a acreditar na versão dos fatos contada por Lucas sem questioná-la. Que 15 anos de amizade significavam menos de um telefonema do meu marido me pintando como a vilã. Entendo, disse baixinho. Obrigada por ligar para a Jéssica. Preciso de um tempo para processar tudo isso agora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Terminei de me arrumar para o trabalho. Dirigi até o escritório e passei o dia documentando casos para advogados que confiavam no meu julgamento porque eu havia provado, ao longo de 12 anos, que sabia avaliar evidências e distinguir a verdade de narrativas convenientes. Patrícia, da Brennan Logistics, me ligou na tarde de quinta-feira. Eu já esperava a ligação, sabia que ela viria desde o momento em que enviei aqueles e-mails na sexta-noite. Harper, obrigada por atender minha ligação, disse ela com uma voz profissional, mas mais calorosa do que o necessário. Tínhamos trabalhado juntas em um caso trabalhista complexo 5 anos atrás. E ela sempre me pareceu alguém que genuinamente se importava em fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Claro, Patrícia, como posso ajudar? Quero que saiba que a empresa leva a ética no ambiente de trabalho extremamente a sério. Seu relato desencadeou uma investigação imediata e o que descobrimos nas últimas 72 horas é profundamente preocupante. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir o farfalhar de papéis. Identificamos várias violações de normas, uso indevido de verbas da empresa e um padrão de tratamento preferencial que vai além do seu marido. Precisamos entender a extensão total do que estava acontecendo e precisamos do seu depoimento sobre o que você observou e quando. Encontramo-nos na manhã seguinte numa cafeteria num bairro que nenhum de nós frequentava. Eu levei cópias impressas de tudo que havia coletado, organizadas numa pasta com divisórias e anotações. Patrícia trouxe um bloco de notas e um gravador de voz, com a minha permissão. Durante 2 horas, expliquei a ela a cronologia dos acontecimentos. Quando notei as primeiras mudanças no comportamento de Lucas, quando descobri a mensagem de texto, quando fotografei os relatórios de despesas, quando registrei a denúncia anônima 3 meses atrás, na esperança de que fosse suficiente para iniciar uma investigação sem que eu tivesse que destruir meu casamento. Patrícia tomou notas detalhadas, fez perguntas para esclarecer dúvidas e solicitou datas e horários específicos. Quando terminei, ela me olhou com algo que poderia ter sido simpatia, respeito ou ambos. Harper, preciso te contar uma coisa, disse ela, fechando seu bloco de anotações. Desde a demissão de Norris na manhã de sábado, outros 3 funcionários apresentaram suas próprias queixas sobre o comportamento dela. Padrões semelhantes de tratamento preferencial, comunicações inadequadas e violações de limites. O que você documentou com Lucas não foi um incidente isolado. Fez parte de um problema muito maior que a empresa deveria ter resolvido anos atrás. Absorvi essa informação em silêncio. Uma parte de mim se sentiu vingada. Outra parte se sentiu mal ao pensar em quantos outros casamentos poderiam ter sido prejudicados pela incapacidade de Nora de manter limites profissionais. Na sexta-feira à noite, eu estava no andar de cima empacotando as roupas restantes de Lucas em caixas quando ouvi a porta da frente se abrir. Fiquei paralisada, ouvindo passos pesados na entrada. Não era o portão de Lucas. Era de outra pessoa. Marcos apareceu no topo da escada antes que eu pudesse reagir. Seu terno caro estava amarrotado por causa de uma longa semana de trabalho. Sua expressão era aquela mistura peculiar de raiva e indignação que ele demonstrava quando achava que alguém de sua família havia sido injustiçado. Precisamos conversar, disse ele, sem pedir permissão, apenas anunciando sua presença como se tivesse todo o direito de estar na minha casa sem ser convidado. Larguei a caixa que estava empacotando e olhei para ele calmamente.
Você precisa ir embora, Marcos. Esta é a minha casa e você não tem permissão para estar aqui. Lucas me deu uma chave anos atrás. Não vou embora até conversarmos sobre o que você está fazendo com meu irmão. Ele cruzou os braços e se posicionou no topo da escada como se estivesse bloqueando minha saída. Lucas está desmoronando. Ele está ficando na minha casa porque você não o deixa entrar na própria casa. Ele está bebendo demais. Não consegue dormir. E você está aí em cima empacotando as coisas dele como se ele fosse um estranho que você está despejando. Encarei seu olhar sem hesitar. O que aconteceu com respeito à sua esposa, Marcos? O que aconteceu com a manutenção de limites apropriados com seu chefe? O que aconteceu com a capacidade de ouvir quando sua esposa lhe diz que algo a deixa desconfortável? Não se trata de limites. Trata-se de você se sentir ameaçado por uma mulher bem-sucedida e punir Lucas por ter um relacionamento profissional importante. Peguei a fotografia da mesa de cabeceira onde a havia deixado. O abraço de 7 segundos capturado do ângulo perfeito, caminhei até lá e entreguei a Marcos. Olha isso e me diz que é só uma relação profissional. Ele olhou para a imagem com o maxilar tenso. Devolveu-me a foto sem dizer nada. Superei os problemas por 9 anos, disse baixinho. Cedi, me adaptei e fiquei calada enquanto Lucas priorizava a carreira em detrimento do nosso casamento. Mas não vou ficar calada enquanto ele me trai e depois se faz de surpreso com as consequências. Marcos ficou parado ali por um longo momento, a resistência parecendo se dissipar enquanto ele processava o que eu havia dito. Você precisa ir embora agora, repeti. E me dê essa chave antes de ir. Marcos saiu sem dizer mais nada, tirando a chave reserva do bolso e colocando-a na minha mão estendida antes de descer as escadas e sair da minha casa. Ouvi o carro dele ligar na garagem. Ouvi o som se dissipar enquanto ele se afastava, e então voltei a empacotar as coisas de Lucas em caixas que removeriam os últimos vestígios físicos dele do espaço que compartilhamos por 5 anos. O fim de semana passou em um silêncio estranho. Limpei a casa minuciosamente, descartando 9 anos de vida acumulada juntos. Doei itens que Lucas não havia levado e que não tinham valor sentimental. Reorganizei os móveis para mudar a energia dos cômodos que pareciam carregados de lembranças que eu não queria mais. Fiz da casa o meu lar novamente, de uma forma que não era desde antes de nos casarmos. A manhã de segunda-feira chegou com uma chuva que deixou o mundo cinzento e suave. Eu estava me arrumando para o trabalho quando meu celular se iluminou com notificações, mensagens de texto de colegas, e-mails com links e um recado de voz da Patrícia, da Brennan Logistics, me avisando sobre algo que estava prestes a se tornar público. Abri o primeiro link e me deparei com um comunicado de imprensa no site oficial da Brennan Logistics, datado das 8 horas da manhã. A declaração era breve, redigida de forma profissional e absolutamente devastadora em suas implicações. A Brennan Logistics havia demitido a diretora regional Nora Castellano após uma investigação interna que revelou múltiplas violações das políticas de ética da empresa, incluindo relacionamentos impróprios com funcionários subordinados e o uso indevido de recursos da empresa. A empresa estava conduzindo uma revisão completa de todas as decisões de pessoal tomadas sob sua supervisão e reafirmava seu compromisso em manter os mais altos padrões de conduta profissional. A declaração não mencionou Lucas pelo nome. Não havia necessidade. Todos em seu departamento saberiam exatamente o que significavam relacionamentos impróprios com funcionários subordinados. Todos que estiveram presentes naquele jantar de aniversário entenderiam o que havia desencadeado essa investigação. Meu telefone tocou em poucos minutos. Uma ex-colega perguntando se eu tinha visto as notícias. Outra perguntando se eu estava bem, se havia algo que ela pudesse fazer. Uma terceira simplesmente dizendo que sempre soube que havia algo de errado com Nora, mas que não se sentiu segura para falar nada até agora. Respondi a cada uma com breves confirmações profissionais. Confirmei que estava bem, recusei ofertas de apoio que pareciam mais uma tentativa de obter fofoca do que uma preocupação genuína. Então silenciei o telefone e terminei de me arrumar para o trabalho. Na manhã de terça-feira, a história havia ganhado vida própria, ultrapassando comunicados de imprensa corporativos e fofocas internas. Alguém vazou fotos do jantar de aniversário de Lucas para um blog corporativo chamado Confissões Corporativas. E a publicação estava viralizando em todas as plataformas de mídia social onde profissionais se reuniam para julgar os erros alheios. Encontrei a postagem do blog por meio de uma notificação do LinkedIn. Alguém que eu mal conhecia a compartilhou com comentários sobre limites profissionais e ética no ambiente de trabalho.
O título dizia: Quando a mentoria ultrapassa os limites, um jantar de aniversário que acabou com 2 carreiras. A publicação apresentava imagens de qualidade profissional do fotógrafo contratado por Lucas. Vários ângulos do abraço de 7 segundos. O rosto de Nora pressionado contra o pescoço dele. Os braços dele em volta da cintura dela, ambos com os olhos fechados em um abraço que transmitia intimidade e familiaridade. Fotos deles na cabeceira da mesa, inclinados para perto um do outro conversando, a mão dela no braço dele. Imagens que contavam uma história que qualquer um poderia interpretar, independentemente do que Lucas afirmasse sobre a natureza do relacionamento deles. E lá, ao fundo de várias fotos, estava eu sentada no meio da mesa entre Marcos e Trevor, olhando diretamente para a câmera com uma expressão que a blogueira descreveu como a da esposa que sabia exatamente o que estava acontecendo e já estava planejando seu próximo passo. Encarei aquela descrição por um longo momento. O blogueiro não fazia ideia de quão precisa era aquela avaliação. Não fazia ideia de que eu estava ali sentado com o celular embaixo da mesa, o dedo pairando sobre o botão de enviar 3 e-mails que destruiriam tudo o que Lucas havia construído. A publicação já havia sido compartilhada mais de 2.000 vezes no meio da manhã. A seção de comentários estava repleta de pessoas analisando cada detalhe das fotos, debatendo se o relacionamento havia sido físico ou apenas emocional, discutindo políticas de ética corporativa e dinâmicas de poder, e o que deveria acontecer com funcionários que violassem limites profissionais de forma tão flagrante. De repente, o nome de Lucas passou a ser pesquisável, ligado para sempre a esse escândalo. Sua identidade profissional reduzida ao cara que teve um relacionamento impróprio com a chefe e foi flagrado no próprio jantar de aniversário. Fechei a postagem no blog e voltei ao trabalho. Documentei provas para casos que não tinham nada a ver com a minha vida pessoal. Encontrei conforto no ritmo familiar dos processos e procedimentos legais, que faziam sentido de maneiras que aparentemente não faziam para os relacionamentos humanos. Na quarta-feira à tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas decidi no último instante atender. Senhora Brennan, aqui é David Castellano. Sou o marido da Nora. Ele fez uma pausa e pude ouvi-lo respirando pesadamente do outro lado da linha. Ou melhor, eu era o marido dela. Dei entrada no pedido de divórcio ontem. Fiquei em silêncio por um momento, processando a informação. Então disse: sinto muito que você esteja passando por isso. Encontrei mensagens de texto entre ela e seu marido que datam de 8 meses atrás. Centenas delas. Sua voz falhou um pouco. Mensagens que iam muito além do profissional. Conversas até altas horas da noite sobre assuntos pessoais, piadas internas, planos para jantares e drinks. Ela salvou o contato dele com um nome falso no celular, por isso nunca tinha percebido antes. Ele continuou falando e eu deixei. Às vezes, as pessoas só precisam falar a verdade em voz alta para alguém que entenda sem julgá-las. Eu a confrontei no domingo, depois que ela foi demitida. Perguntei há quanto tempo isso vinha acontecendo, se ela tinha dormido com ele, se ela realmente se importava com o nosso casamento ou se eu era apenas um caso conveniente enquanto ela construía sua carreira e tinha casos com subordinados. Ele fez uma pausa, respirou fundo com a voz trêmula. Ela admitiu tudo. Disse que começou no verão passado, em algum retiro da empresa, que não queria que a coisa ficasse séria, que nunca teve a intenção de magoar ninguém. Mas ela magoou pessoas, eu disse baixinho. Magoou todo mundo. A mim. Nossos filhos, que agora têm que lidar com a humilhação pública da mãe por ter um caso com alguém que ela supervisionava. Eles são adolescentes, senhora Brennan. Eles têm que ir para a escola e encarar os amigos que provavelmente viram aquelas fotos online, que provavelmente ouviram as fofocas sobre o que a mãe deles fez. Conversamos por 20 minutos. Ele compartilhou detalhes sobre conferências de trabalho de fim de semana que Nora havia participado sozinha, telefonemas noturnos que ela atendia em outro cômodo, mudanças em seu comportamento ao longo do último ano que ele havia notado, mas racionalizado porque confiava nela. Ao final da ligação, havíamos formado uma aliança tácita. 2 pessoas que haviam sido traídas por cônjuges que deveriam saber mais, que deveriam ter valorizado seus casamentos mais do que qualquer satisfação passageira encontrada em um relacionamento inadequado que sempre terminaria mal. Obrigado por me ouvir, disse David antes de desligarmos. E obrigado por relatar o que estava acontecendo. Se você não tivesse feito isso, eu talvez nunca tivesse descoberto. Talvez tivesse passado anos me perguntando por que meu casamento parecia errado, sem entender que minha esposa estava investindo sua energia emocional em outra pessoa. Na tarde de quinta-feira, Lucas veio buscar seus pertences.
Observei da janela da sala enquanto ele chegava com o carro de Marcos, ficava sentado na entrada da garagem por um longo momento apenas olhando para a casa, e então saía lentamente e caminhava em direção à porta da frente. Eu a havia deixado destrancada para ele, e suas caixas organizadas na garagem por categoria para que ele pudesse carregá-las com facilidade e ir embora. Eu não queria uma despedida prolongada nem uma discussão dramática. Eu só queria que ele levasse suas coisas e me deixasse começar a reconstruir minha vida sem ele. Ele me encontrou na cozinha, o mesmo lugar onde tudo começou 10 dias atrás, com uma promessa que ele descartou como paranoia. Harper? Sua voz estava rouca e exausta. Parecia que ele não dormia direito há dias. Harper, me desculpe. Eu sei que errei. Eu sei que não te ouvi quando você me avisou. Ele parou e engoliu em seco. Eu podia ver que ele estava reunindo coragem para o que quer que fosse dizer em seguida, mas eu nunca dormi com ela. Juro para você, nunca traí fisicamente. Era só emocional. Só mensagens de texto, jantares e conversas onde alguém realmente me ouvia e me fazia sentir valorizado de maneiras que eu não sentia há anos. Foi errado. Eu sei que foi errado, mas não foi físico. Levantei a mão para impedi-lo antes que ele pudesse continuar justificando escolhas que destruíram nosso casamento, independentemente de terem sido físicas ou emocionais. Não importa, Lucas. Física ou emocional, você me traiu. Você priorizou ela em vez de mim. Você me humilhou no seu jantar de aniversário na frente de todos que conhecemos. E agora você está enfrentando as consequências de escolhas que fez repetidamente durante meses. Larguei minha xícara de café e olhei diretamente para ele. Não estou interessada em suas desculpas nem em suas justificativas. Pegue suas coisas e vá embora. Lucas ficou parado na minha cozinha por um longo momento depois que eu lhe disse para pegar suas coisas e ir embora. Sua boca abria e fechava várias vezes, como se estivesse procurando palavras que pudessem mudar o rumo daquela conversa, que pudessem desfazer as consequências das escolhas que ele vinha fazendo repetidamente ao longo de 8 meses. Ele não encontrou nada a dizer. Passei por ele e fui até a garagem, onde havia empilhado seus pertences em caixas claramente etiquetadas. Roupas em uma seção, livros e itens pessoais em outra. Documentos de trabalho que ele pudesse precisar em uma terceira. Tudo organizado e pronto para uma remoção eficiente, pois eu queria que tudo fosse feito de forma rápida e limpa. Está tudo aqui, eu disse, apontando para as caixas. Você pode colocá-las no carro do Marcos. Já providenciei a doação dos seus móveis restantes na semana que vem, a menos que você queira agendar um horário para buscá-los. Lucas olhou para as caixas como se elas representassem a soma total de 9 anos de casamento, o que em certo sentido de fato representava todo o resto, a casa, as contas conjuntas, a vida que tínhamos construído. Agora me pertencia graças a um planejamento cuidadoso e à documentação legal que havia começado muito antes do jantar de aniversário dele. Ele começou a carregar caixas para o carro em silêncio. Eu observei da porta, sem ajudar, sem atrapalhar, apenas testemunhando a remoção definitiva de sua presença física do meu espaço. Levou 40 minutos para ele carregar tudo. Quando terminou, ficou parado na entrada da garagem, olhando para casa uma última vez. Harper, ele chamou, e eu pude ouvir o desespero em sua voz. Harper, por favor, podemos consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Eu peço demissão. Podemos nos mudar para outro lugar. Recomeçar do zero. Só, por favor, não faça isso. Seu emprego já te abandonou, eu disse baixinho. E não há nada para consertar. Este casamento acabou há meses, quando você começou a priorizar a Nora em vez de mim. Estou apenas oficializando a separação. Ele entrou no carro e foi embora. Fechei a porta da garagem e voltei para dentro de casa, que de repente pareceu mais leve, apesar de nada ter mudado fisicamente, exceto a ausência das caixas que estavam lá há menos de uma semana. O processo de divórcio avançou com uma rapidez surpreendente. O advogado de Lucas era um homem de aparência cansada chamado Gerald, que cobrava honorários razoáveis porque entendia que Lucas não tinha condições de arcar com o tipo de representação legal que poderia ter contestado seriamente os termos que eu estava propondo. Gerald fez o possível, argumentando que a divisão de bens era injusta, que Lucas merecia mais consideração dado o tempo de casamento. Mas o acordo pré-nupcial que eu havia atualizado durante o refinanciamento era inabalável. Minha advogada, Sarah, explicou cada cláusula com calma e precisão, demonstrando que tudo havia sido legalmente formalizado, que Lucas havia assinado de livre e espontânea vontade, com pleno conhecimento do que estava concordando, e que os termos eram válidos perante a lei estadual. A casa continuou sendo minha.
O dinheiro da herança que financiou a entrada permaneceu protegido. As contas de aposentadoria que eu havia construído antes de nos casarmos continuaram em meu nome. Lucas sairia do nosso casamento com seus pertences pessoais. Seu carro, que ainda tinha 2 anos de prestações a pagar, e nada mais. A audiência de divórcio estava marcada para meados de novembro, 6 semanas depois do jantar de aniversário que deu início a tudo. Passei essas semanas construindo metodicamente minha nova vida. Conversei com o corretor de imóveis sobre a venda da casa, porque cada cômodo guardava lembranças de um casamento que vinha se desfazendo lentamente enquanto eu estava tão concentrada em mantê-lo unido que nem percebia que já havia acabado. Comecei a terapia com uma psicóloga chamada Doutora Morrison, especializada em trauma de traição. Estou lidando com a complexa mistura de alívio e tristeza que acompanhou o fim de algo que um dia significou tudo para mim. Retomei o contato com amigos que havia negligenciado enquanto estava ocupada reunindo provas e planejando minha vingança. Liguei para pessoas com quem não falava há meses e sugeri encontros para tomar café que não tinham nada a ver com meu divórcio ou com o escândalo de Lucas. Aos poucos, reconstruí uma vida social que existia independentemente do meu casamento e de seu colapso espetacular. O final de outubro chegou com aquele clima fresco de outono que fazia tudo parecer possível. Eu estava no trabalho quando Lucas ligou. O número dele apareceu na minha tela durante uma reunião da qual me ausentei para atender no corredor. Harper, eles me demitiram. Sua voz tremia, à beira do pânico. A Brennan Logistics acabou de rescindir meu contrato de trabalho. A carta diz que a demissão é imediata. Estou sem renda, sem referências. Todo mundo no setor sabe do escândalo por causa daquele post no blog. Como vou encontrar outro emprego? Como vou sobreviver? Ouvi-o devagar por 5 minutos inteiros, suas palavras atropelando-se em um desespero crescente. Quando ele finalmente parou para respirar, respondi no tom calmo e ponderado que aperfeiçoei ao longo de 12 anos trabalhando na área jurídica. Você vai dar um jeito, Lucas. Da mesma forma que eu teria que dar um jeito se você tivesse me deixado pela nora. Você vai pedir seguro-desemprego. Vai aceitar um cargo inferior em algum lugar bem longe daqui, onde ninguém saiba seu nome. Vai reconstruir sua carreira do zero ou não. De qualquer forma, não é mais problema meu resolver. Desliguei antes que ele pudesse responder. Voltei para minha reunião e me concentrei no trabalho, que não tinha nada a ver com a incapacidade do meu ex-marido de encarar as consequências naturais de suas próprias escolhas. Patrícia me ligou no início de novembro e perguntou se eu queria tomar um café com ela. Desta vez, escolhemos um café diferente, mais perto dos nossos escritórios, porque a necessidade de sigilo já havia passado. Todos que precisavam saber o que tinha acontecido já sabiam. Ela me atualizou sobre a situação de Nora com o tipo de distanciamento clínico que vem de ter presenciado muitos escândalos no ambiente de trabalho ao longo de sua longa carreira na administração corporativa. Nora entrou para a lista negra do setor. A publicação no blog de confissões corporativas garantiu que qualquer pessoa que pesquisasse seu nome no Google encontrasse páginas de resultados sobre relacionamentos impróprios, com subordinados e violações éticas. Ela havia se candidatado a vagas em empresas concorrentes e sido rejeitada antes mesmo das entrevistas. Sua reputação precedia seus documentos de candidatura. O marido dela, David, havia entrado com pedido de divórcio e buscava a guarda total dos 2 filhos adolescentes, alegando que o discernimento dela estava fundamentalmente comprometido. Os amigos tomaram partido ou simplesmente desapareceram, não querendo se associar a alguém cuja reputação profissional havia sido destruída de forma tão pública e completa. A empresa ainda lidava com as consequências de sua gestão como diretora regional. Cada promoção que ela havia aprovado, cada avaliação de desempenho que havia redigido, cada decisão de pessoal que havia tomado agora precisava ser revisada para determinar se havia sido baseada em mérito ou influenciada por relações pessoais e tratamento preferencial. Identificamos pelo menos outros 5 funcionários que receberam tratamento favorável, o qual parece estar ligado a relacionamentos pessoais com Nora, disse Patrícia, mexendo distraidamente o café. Alguns deles se apresentaram voluntariamente. Outros descobrimos durante a investigação. É uma situação complicada que levará meses para ser completamente desvendada. Absorvi essa informação em silêncio. Uma parte de mim se sentiu vingada. Outra parte apenas se sentiu cansada. Cansada de pensar em Nora e Lucas e nas escolhas que fizeram, que prejudicaram tantas vidas além das deles. Obrigada por me contar, eu disse finalmente. Agradeço por me manter informada. Patrícia assentiu com a cabeça. Você fez a coisa certa, Harper.
denunciou o que estava acontecendo. Muitas pessoas não teriam tido coragem de documentar tudo e levar o caso adiante. Elas simplesmente teriam sofrido em silêncio e deixado o comportamento continuar. Passaram-se 6 meses. A primavera chegou com as flores de cerejeira, os dias mais longos e a sensação de que talvez o pior finalmente tivesse passado. O divórcio foi finalizado em novembro, exatamente como eu havia proposto. Lucas se mudou para outra cidade, onde Marcos o ajudou a encontrar um cargo de gerência intermediária em uma empresa de logística menor, que não tinha ouvido falar do escândalo ou que havia decidido lhe dar uma segunda chance. Eu estava no meu novo apartamento do outro lado da cidade, menor que a casa, mas inteiramente meu, e senti algo que não sentia há anos. Paz. Aquela paz que vem de saber que fiz a coisa certa mesmo quando foi difícil. Mesmo quando isso significou destruir meu casamento e a carreira do meu marido, e enfrentar o julgamento de pessoas que achavam que eu tinha exagerado, sido vingativa ou ido longe demais na vingança. Jéssica ligou em dezembro para se desculpar. Admitiu que Lucas havia manipulado a história quando conversou com ela pela primeira vez, que ela deveria ter sido mais esperta e não ter aceitado a versão dele sem antes me pedir a minha. Tínhamos voltado a nos encontrar para tomar café aos sábados de manhã, reconstruindo aos poucos uma amizade que havia sofrido danos colaterais com o meu divórcio. Em janeiro, fui promovida no trabalho. Minha dedicação e atenção aos detalhes me renderam o reconhecimento dos sócios, que valorizavam funcionários que compreendiam a importância da documentação adequada e dos procedimentos éticos. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial que tornou o aluguel do apartamento acessível e me permitiu começar a economizar para o futuro. Eu até tinha começado a namorar novamente com cuidado e sem pressa, construindo algo novo com alguém que respeitava limites. Me ouvia quando eu falava e parecia entender que a confiança era algo conquistado por meio de ações consistentes, e não por promessas vazias. Às vezes, as pessoas ainda me perguntavam o que eu tinha feito naquela noite no Marcelos para que Nora perdesse o controle. O que eu tinha dito ou feito que a levou a fugir do restaurante e ser demitida em poucas horas. Eu sempre dava a mesma resposta. Eu não a obriguei a fazer nada. Apenas me certifiquei de que, quando ela optou por ultrapassar todos os limites profissionais e pessoais na frente de testemunhas, houvesse consequências para todos os envolvidos. Como essa era a verdade, eu não havia destruído a carreira de Lucas nem a reputação de Nora. Eles mesmos haviam feito isso com as escolhas que fizeram repetidamente ao longo de meses. Eu simplesmente documentei tudo, relatei pelos canais adequados e deixei as consequências seguirem seu curso natural. Algumas pessoas chamaram isso de vingança. Eu chamei de justiça. De qualquer forma, eu finalmente estava livre. Se esta história de justiça calculada te cativou do começo ao fim, mostre seu apoio clicando no botão curtir. Agora mesmo. Meu momento favorito foi quando Harper estava sentada calmamente naquele jantar de aniversário, com o celular e a mão embaixo da mesa, enviando aqueles 3 e-mails cuidadosamente documentados enquanto Lucas brindava Nora como sua convidada de honra. Qual foi o seu momento mais gratificante nesta história? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Quer mais histórias emocionantes sobre consequências e coragem como esta? Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum lançamento. Nosso próximo conto eletrizante.